Então, ó, começa aqui, ó. Jesus entrou em Jericó. Tava fazendo esse caminho aí, né, pra é, Jerusalém. Antes ele tinha passado por Betsaida, que coincidentemente o pastor citou ontem. Coincidentemente não, né? Não existe coincidência. Não. O pastor citou ontem, né? Betsaida, falou lá que era terra de peixe. Então, enfim, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Então, Jericó, né? Lá das muralhas, que o povo deu várias voltas, fez cair as muralhas, lembrando como que é aí o mapa, né? Na época do Império Romano, aqui Europa, Itália, a Judéia aqui esse tantinho, ó. Daqui desse tantinho Jesus fica dando volta aqui, indo para cima e indo para baixo, e daqui pro mundo, né? Antes dele e depois dele, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, mudou o tempo, o calendário. E aí então ele tá nessa parte aqui, né? Tava descendo lá da parte norte da Judéia, aqui o mapinha. E aqui, ó o poço de Jacó, onde ele encontra a mulher samaritana. Em Lucas 19, em Lucas a gente não viu esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? E aí ele aqui, ó, Jericó, beleza. Beleza. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Ó como é uma figueira brava, gente. Tem muito aqui no bairro, viu? Legal, né? Essa árvore aqui que ele Muito bom. escalou. Tu, 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 tu. Aproveitou, deu uma escalada e ficou aqui em cima para poder ver Jesus. Aí ó o que vai Só acontecer. uma informação, ele Claro, era por favor. muito rico e por conta da riqueza dele, ele era odiado, Zaqueu. E esse comportamento de subir na árvore era bem estranho para a galera. Isso mostra o interesse dele, né, em ver Jesus. Se Hum, esforçou, né? é. Se esforçou, né? Muito legal o esforço, é. E Jesus fala: esforcem-se para andar no caminho, né? No Uhum. caminho correto. E aí a gente tem que se esforçar para ver Jesus. Isso é legal, né? Porque eu tava até na célula aqui, deu ruim aí. Então, beleza. Zaqueu aqui, ó, escalou a árvore. Ok, bora. Então ele correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador, cobrador de imposto, né? Ele era o Uhum. chefe dos cobradores de impostos, né? Traidores do povo judeu. O povo judeu bem fechado, né? Bem, eles se ajudavam bastante. E aí o Império Romano subjugando eles, né, dominando ali a região. Eles esperavam que o Messias viesse, né, para acabar com essa questão política, né, do Império Romano. E na verdade Jesus estava fazendo o contrário, estava indo na casa lá dos cobradores de impostos, né, e ganhando essas pessoas para Deus. Chamei para se hospedar na casa de um pecador. Que chato, né? Todos nós somos pecadores, qualquer um poderia estar ali na situação do Zaqueu. Ele foi, se esforçou para ver Jesus, Jesus gostou do ato dele, chamou ele, olha, hoje eu vou ficar na sua casa. Gostou disso, né? De se esforçar para poder estar, para poder enxergar Jesus. Ele não queria nem receber Jesus necessariamente, só para poder ver Jesus. Daí Jesus gostou desse ato, vai ficar na casa dele e o pessoal resmungando, né? Como é fácil resmungar e falar mal dos outros, né? Difícil era subir na árvore, e o Zaqueu foi lá e subiu. Quem a gente quer ser na vida, né? O que fica resmungando dos outros que estão tendo, se aproximando de Deus, né? Ou a gente quer ser aqueles que Jesus chama para ficar na nossa casa, né? Aqueles que se esforçam, que Jesus se alegra das nossas ações e que aí ele quer estar com a gente na nossa casa. Então, para refletir.
Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O que que acontece quando Jesus vai na sua casa e você recebe ele, né, de bom coração? Transformação. Isso é o que acontece. Hoje, então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. É, isso aí, galera. Comentários? No comentário, bora seguir. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém, e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Ah, é muito interessante essa introdução aqui da parábola dos talentos. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava, e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. Gente, bem interessante isso daqui com o que está acontecendo hoje. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do senhor, porque sei que é um homem duro que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que eu sou um homem duro, tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse de viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: Tirem dele a moeda e deem aos que têm 10. Eles responderam: Mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Comentários, pessoal. A questão de que a gente tem, eu entendo que, trazendo para a nossa realidade, que a gente tem que compartilhar o que a gente tem, né? E dividir o que a gente tem, e não só financeiramente, como também que a gente estava falando com a Sueli antes dela, no começo, antes de começar a leitura, a nossa porção, né? O que a gente tem, o que Deus tem derramado na nossa vida, porque independente de você ter muito ou pouco, mas quanto menos você tem, se você reter, você vai acabar perdendo. É, aí. E quanto mais você tem, quanto mais você compartilhar, mais você vai ter. É, aqui eu não. A gente possa ser um rio, né? Um rio que flui, não uma represa que retém, entendeu? A gente tem Isso, que ser um rio onde flui realmente a vida de Deus, né? É isso que ele espera da gente, entendeu? Que possa realmente fluir isso, que a vida dele flua na gente e a gente consiga atingir outras pessoas, que elas possam ver isso. É. Numa outra versão, acho que ele chama esse servo de servo bom e fiel, né? Que fez de acordo, fez lá multiplicar os talentos. Seja a parte financeira, seja a parte dos talentos que a gente não escolhe onde a gente vai nascer, a gente não escolhe qual país, a gente não escolhe em qual família, né? E cada um tem uma porção, né? Já aí que já começa. Nossa função é ir adiante, né?
Não necessariamente aí na parte material, né? Mas pro reino, né? Nas coisas, não sei qual que era dos pais de cada um de vocês, mas aí a gente pode se aprofundar mais e não para nós mesmos, mas como vocês falaram, né? Para os demais, né? Para poder servir aí a nossa comunidade conforme Deus quiser que a gente sirva pro reino dele, pro reino de Deus que já é chegado, né? Amém. E na parte de bens é a mesma coisa, eu enxergo assim. A gente tem que prosseguir e ir adiante com o que com o que foi dado, né? E aí, como Jesus fala num outra passagem, ele fala: usem essas coisas da terra, né? Esses bens materiais para poder trabalhar para o reino, né? Conquistar aí pessoas e trazer elas para perto de Deus. Isso é multiplicar, né? Uma coisa importante, as coisas preciosas Deus esconde na terra, que é diamante, ouro, petróleo. Agora, a eternidade, ele já colocou na gente. A gente que muitas vezes não acessa ela, entendeu? Porque a gente está aqui passando por uma experiência terrena. A gente é um espírito e a gente vai voltar para casa, entendeu? Então, assim, a gente fica muito preocupado com algumas coisas, mas a gente aqui, a gente fala muito de eternidade, isso aqui, mas ela está dentro da gente, é que a gente não consegue muitas vezes acessar, né, essas coisas, porque eles viviam numa época ainda antes de Jesus morrer, de o véu ser rasgado. A gente vive numa época muito boa em comparação, como é que se fala, aquela, né? É porque Jesus veio e rasgou tudo e nos aproximou de novo, como é que se fala, de Deus, entendeu? Então, assim, e ele tá tudo na palavra dele, porque ele fala, cara, que a gente vai fazer coisas maiores que os discípulos, entendeu? E basta você crer, basta você ter fé, entendeu? E, cara, e ele, assim, Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Cara, já imaginou se ele vivesse nessa época que a gente vive, que Jesus, poxa, tá aqui, não sei o que e tudo. Era difícil naquela época, porque tinha o sacerdote, um monte de coisa. Hoje a gente vai pro nosso quarto, a gente ora assim, entendeu? E Jesus vem, entendeu? Não precisa ninguém ficar intercedendo pela gente, entendeu? Basta a gente deixar ser tocado por ele, entendeu? Porque na realidade, às vezes você quer muito assim enfeitar as coisas, ver, mas Jesus quer só o quê? Uma conversa de pai para filho e e a gente tem que deixar que ele toque a gente, toque, como é que se fala, a nossa vida, porque assim vai haver transformação e é de dentro para fora, né? É, Velho, verdade, isso aí. acho que ele quer usar a gente em todas Uma, as esferas, né? Espiritual, no mundo, né? Em tudo que a gente faz. A gente avançar, né? Não uma ficar coisa, com medo. uma coisa que esse texto me traz também é da fidelidade, da gente ser fiel, que isso se fala muito na igreja, mas a gente está lendo isso hoje. Então Deus está falando com a gente hoje, né? Da gente ser fiel no pouco. Que aí, ó, eu afirmo a vocês, que aquele que tem muito receberá ainda mais. A gente ser fiel no pouco, ele vai trazendo muito para a gente que a gente continue sendo fiel no muito. Total. Então, fidelidade, de ser fiel sempre, né? Total. Eles primeiro foram dados os talentos, né? Pra multiplicar. Aí conforme eles multiplicaram os talentos, né? Que era uma grana, um dinheiro. Aí eles receberam cidades pra governar, né? Então é total essa É, moral. Deus, ele age assim com a gente, né? Ele vai testando a nossa a confiança, se ele pode confiar na gente, né? Como é que a gente quer dar um dízimo de 100 mil se você não consegue dar 10 reais? É mais ou menos assim, entendeu? É. A gente, é onde a gente anda, porque às vezes muitas pessoas estão na segura, porque, ora, se tá lá com Deus quando tá tudo bem, vamos botar assim, tipo um Cristiano Ronaldo. O dinheiro tá na conta, tudo que ele toca vira ouro, entendeu? É muito fácil, né? Porque assim, o dinheiro entra igual água. Agora, É verdade, tá na diversidade, você é tá ali, às verdade. vezes Quero, no a cheque gente precisa ser fiel a Deus vermelho, independente da circunstância, né? entendeu? É difícil, às vezes está na E fila do travou, SUS com seu filho, entendeu? travou. Tá ouvindo, Dani? Não, tá tudo bem. Tamo ouvindo. Eu tô ouvindo a Jaque perfeito.
Ah, eu não estava ouvindo, já que volta um pouquinho do que você estava Tava falando. falando que servir a Deus quando tá tudo bem. Tipo assim, vamos botar o Cristiano Ronaldo, Neymar. Cara, eles em termos financeiros não têm dificuldade. O dinheiro entra igual água. Conta lá exuberante. E a gente, às vezes, que tá lá com uma conta vermelha, passando por alguma coisa. Cara, tem que ser fiel, porque Jesus falou que estaria com a gente todos os dias, entendeu? E a fé é isso, é você trazer à existência coisas que não aconteceram ainda. Então, É, assim, é ser fiel nesse pouco. E, cara, como é que é? Aí você fala assim, ah, Senhor, mas vai faltar aqui, não sei o que e tudo. Eu vi uma pregação do Luiz Hermínio que ele orava com os filhos pelo pacote de bolacha vazio. E demorava meia hora, os irmãos vinham, ó, Jesus mandou te dar aqui. E abastecia a casa dele cheia de compra. Sabe o que é isso? Você orar por um negócio vazio, cara. Pegar a tua lata de arroz e você não ter um grão de arroz e você orar por isso. isso é fé, isso é fé. Então, até assim, aí o pessoal fala, cara, para você andar nesse nível, nem todas as pessoas, cara, vão andar nesse nível. A gente é salvo, mas assim, realmente é um nível de sobrenatural, de você confiar plenamente, realmente, em Deus. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Entendeu? Então, É, assim, a gente está se aprofundando. Então, a gente não vai ser, como é que se fala, cobrado também. Porque a ignorância protege a gente. Quando a gente não é, sabe muita coisa, a ignorância protege. Só que quando nossos olhos estão sendo desvendados, a verdade está sendo exposta. É a luz, entendeu? Pá! A luz É. está vindo, entendeu? Assim, então, a gente tem que ajudar outras pessoas a enxergar isso, entendeu? Uhum. é verdade. É Total. verdade. Por mais, Dani, não sei se você lembra que a gente leu esses dias na Bíblia, não lembro qual passagem, mas dizia que as pessoas na ignorância também serão cobradas, mas serão cobradas menos do que quem está na luz. É. Menos Eu fiquei chocada, severamente. Não era em Lucas também? eu não lembro. Depois Hum. eu posso procurar. É bem E o interessante. povo, esse versículo é bem conhecido também, né? Que o povo sofre por falta de conhecimento, né? Então, que a gente possa ser luz para ajudar as pessoas a terem conhecimento e ajudar as pessoas a andarem com as próprias pernas, em buscar a luz, né? É, E que a gente também, né, cada vez mais aprenda mais, né? Lucas 12. O Senhor respondeu: Quem é, pois, administrador fiel e insensato? Feliz o servo quem o Senhor encontrar. Mas aquele Sueli, a que não Sueli conhece. saiu? Sueli? Pelo jeito ela caiu. E é, deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem. Não, é quem muitos. Foi... Aqui. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor, não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Era isso. Ah, voltou. Sueli! Voltei, gente. A bateria estava ruim. Aí Tranquilo. ia te mandar mensagem agora. Não, voltei. Eu estava tentando conectar aqui no notebook da Lara, não estou conseguindo. É, fica por aí, tá de boa. Tentei É, achar vai o texto, fazer. mas não achei não. Aí depois eu procuro. Tá bom. É, seguindo aqui, Jesus entra em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, aqui ó, esses povoados, vamos ver no mapinha. Betfagé e Betânia, ó, bem pertinho de Jerusalém. Tum, tum. Saiu daqui de Jericó, ó. Mais um pouquinho de caminhada, bom pras pernas, bom pro cardio. Betfagé e Betânia, vamos ver como que é essas cidades hoje em dia? Betfagé. Olha como é hoje em dia lá, gente. Legal, né? Uhum. Lembra algumas cidades. E Betânia, vamos ver Betânia. Imaginar, né, que Jesus estava lá andando nessas cidades. Betânia, Israel. Bethany.
Ó como era. Cidadezinha pequena, né? Isso aí é Betânia? Betânia? Essa aqui é Betânia. Tá lá até hoje, dá pra visitar lá. Israel é onde, Ó, Betânia? Betânia, Betfagé, Monte das Oliveiras. Ah, eu já fui aqui no monte. Que Eu tô legal. ligado. Ai, gente, é lindo lá. Nossa, Vou ver se eu que acho as fotos pra mandar pra vocês. E demais. bacana demais, ó. Betfagé, Betânia, Monte das Oliveiras. E aqui o templo, Aham. em Jerusalém, né? Então, quando iam chegando perto os povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desarmem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. O instante, eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Como devia ser legal, né? Seguir Jesus, ele dá essas instruções. Ó, vai e faz isso. Não tinha telefone, não tinha celular. Não tinha como saber. Aí o pessoal ia lá e encontrava exatamente o que Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Todas as instruções perfeitas, igual Jesus deu. Eles responderam: o mestre precisa dele. Então, eles levaram o jumentinho para Jerusalém, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Isso está em Salmo Amém. 118, 26. Eu acho muito legal essa parte do jumentinho, que Jesus ele veio para mostrar o oposto do que a galera aguardava, né? O pessoal achava que ele ia vir num cavalo branco, carruagem, né? Um guerreirão, e ele vem num jumentinho. Exato. Ele é muito, Exatamente. Meu Deus. ele é muito, ele é simples, né? Ele é simples demais, gente. Nossa. Olha ele Ele é entrando. humilde, né? Muito. Ele entrando no jumentinho, pessoal. Viva! É o rei! Ai, gente, eu queria estar lá. É. Nossa, deve ter sido, nossa, meu Deus. Quem viveu isso, né? Será que tem assim alguém, né? Não sei, descendente de alguém que viveu isso? Com certeza. Deve ter muitos. Lá Ai, em gente, Israel, os judeus têm. é os judeus, né? É. É, E aí tem as categorias, né? Tem o povo que tá aqui falando, ei, viva Jesus, depois vai mandar crucificar ele. Tem os discípulos que seguiam Jesus. Que nós beleza. somos gentios, né? Nós somos gentios, né? Nós somos, tipo, parte do Império Romano na época, né? A gente é de quê? Espanha, Itália. A gente é de lá. Não entendi, gente. Só para, desculpa, assim, eu não entendi. O que a gente, nós somos gentios? É, existem judeus, que é o povo escolhido de Deus, né? Do Velho Ah, Testamento. ah, Deus começou, depois de várias tentativas de tentar falar com a humanidade e ser rejeitado, aham, né? aham. Ele escolhe Abraão, que é o pai da fé, para poder, através dele, abençoar todas as nações. Essa é a profecia. Então, são os judeus, tá? Através de Abraão vai ser formado o povo judeu. Quem não é judeu é Entendi. gentil, tá? E aí Ah, então nós somos gentios. nós somos E gentios. Quem não é Jesus veio judeu é aos gentio. seus, mas os seus não os receberam. E aí, por conta Entendi. disso, o evangelho foi Deixa para eu pegar fora. meu caderno para anotar isso, calma aí. Ah, e aqui vai ter algo bem interessante, porque os seus poderiam ter recebido ele, tá? Isso é uma questão que a humanidade rejeitou Jesus. Eles poderiam ter aceitado Deus como ele veio, né? Mas o Aham. coração sujo, né, e duro do povo, apegado às tradições, que estava endeusando as tradições, crucifica Jesus, né? Então, poderia ter sido diferente. Jesus vai deixar isso bem claro aqui, tá? E aí isso parece até uma heresia. Nossa, como poderia ser diferente? Jesus tinha que ser crucificado. É porque as profecias já são de acordo com o que os homens vão fazer, porque Deus já sabe o que o homem vai fazer, porque o homem é mau,
né? Mas Jesus deixa aqui bem claro que poderia ter sido diferente. O problema é o nosso coração. Então, às vezes a gente pede, pô, como eu queria estar lá, né? Mas às vezes se a gente tivesse ali, a gente ia estar no grupo dos que crucificaram Jesus. Então é difícil. É até melhor a gente falar, pô, graças a Deus eu já tenho tudo revelado, né? Já tá ali na palavra, eu já sei qual caminho seguir. Se a gente tivesse na época, é que nem a gente imaginar. Imagina vir uma pessoa que parece um hippie, tá aí juntando um monte de gente que tá juntando prostituta, tá juntando político, tá juntando morador de rua, tá juntando pescador, pedreiro e tá falando que tudo que tá acontecendo na igreja tá errado. O que você ia fazer? Você ia ficar do lado de quem? Você ia ficar do lado do pastor ou você ia ficar do lado do hippie? Você ia falar, não, tem que matar esse hippie, tá falando que a minha fé tá errada. Ou você ia falar, não, vou largar minha fé aqui e vou atrás do hippie, vou subir na árvore pra ver esse hippie passando porque ele tá fazendo milagre. Então a gente tem que saber, a gente ia ficar do lado de quem? É difícil. Às vezes a gente vai se Uhum. E apegar à é como se tradição. os A tradição é o meu e é como Deus. se, e é como se os pastores falassem assim: ele é um feiticeiro, esse cara. Esse milagre aí que ele faz é feitiçaria, isso é macumba. Isso daí não é de Deus, não. Se fosse de Imagina que Deus, ele tava difícil. vindo aqui na igreja. Ele foi chamado de feiticeiro, gente? Eu não sabia disso, não. Oi, tá no Foi. livro deles, da Talmud dos Na judeus. Torá. É, Não, na não Torá não, entendi. a Torá. Na Torá? Não, a Torá é o Velho Testamento. Lá tá Ah, tá. igualzinho tá pra gente. Jesus ainda não aparece lá com o nome Jesus. Ele aparece como Messias. Uhum. Ele aparece em todo o Velho Testamento várias vezes. Faz alusão apontando pra Jesus, né? Mas tem um livro que é o livro de interpretação do Velho Testamento. O pastor ontem falou isso. Tem a palavra e tem a palavra revelada, né? Ele não Sei. sei qual os nomes que ele deu. Remá, eu acho que é a palavra revelada. Então, os judeus, eles têm um outro livro, que é dos sábios, que eles ficam falando, o que as coisas quiseram dizer? Esse livro se chama Talmud. Na Talmud, fala sobre Jesus, entendeu? Que ele foi crucificado, que ele foi enforcado no dia de Páscoa. Eu até tinha aberto isso aí outro dia pra vocês, eu posso reenviar o vídeo falando da Talmud. E lá ele chama Jesus de feiticeiro, entendeu? De mago, porque ele faz milagre. Só que ele faz os milagres no sábado. E o sábado virou o Deus dos judeus. Para eles, o sábado era um Deus. Tá totalmente errado. O sábado Gente, foi. lá fecha tudo, é real. Não funciona nada em Israel. É, Sábado não funciona nada, nada. você vê, meio que para eles é um Deus até hoje. Se É você, até o. se você do seu coração você falar, vou consagrar um dia para Deus, isso é super válido. Agora, quando isso é maior do que os outros humanos, quando isso é maior do que fazer o bem, quando isso é maior do que, sabe, do que Deus de fato, né? Do que a criação, você tá errado. Uhum. E aí Jesus veio e quebrou esses paradigmas. E aí eles falaram, não quero que quebre os meus paradigmas. Meus paradigmas são mais importantes do que você tá curando paraplégico, paralítico, pessoa com lepra, pessoa com fluxo de sangue, pessoa endemoniada. Eles são mais importantes. O meu Deus é o sábado, Jesus. Se você vai ficar curando no sábado, eu quero que você morra. E eles foram lá e mataram Jesus. Entendeu? Então Sabe o as que eu acho tradições não podem ser interessante? maiores. Diga, amor. Que até hoje os judeus eles têm essas regras e tudo mais, né? Só que aí eles mesmos eles burlam as próprias regras, então já perdeu o sentido, né? Porque, por exemplo, você não pode cozinhar no sábado, mas eles colocam na cultura deles lá um negocinho que você pode fazer esquentar, que é semi-pronto, que aí não sei o que lá. Você entende? Tipo assim, não pode cozinhar, mas aí eles já preparam um negócio com antecedência para você não ligar o fogão. Você já põe lá, acende automático, sabe? Tipo assim, É, você não pode contradição. trabalhar, você não pode andar de elevador, mas aí você pode ir de escada, sabe? Não faz sentido. Então É, eles pegam a regra e eles mesmos burlam a regra. Então é. não tem nenhum sentido. Hoje, pra gente vendo com a palavra revelada, né, a nossa fé estando aí em Cristo, na igreja apostólica, né, que são a base aí em Jesus e
nos apóstolos de Jesus que entenderam Jesus sendo a revelação e que todo o Velho Testamento em Jesus ganhava uma nova forma e se ampliava e dava um entendimento muito maior, a gente fica relativamente fácil, né, de perceber o que seriam, do nosso ponto de vista, erros dos judeus que estão deixando a tradição acima da essência. Mas isso Exato. pode ser que a gente esteja cometendo as mesmas coisas às vezes com as coisas nossas, com as nossas atuais tradições. Então, esse é o que é o ponto para a gente sempre entender que é mais importante o amor do Criador, né, pelas demais criaturas, o ser melhor dar do que receber, e garantir que as tradições não nos seguem, né? Assim como a gente hoje pode olhar e falar, poxa, a gente entende que eles estão cegos, né, nesses pontos e nesses pontos, que nem a Mari tá falando. Pô, é obviamente contraditório. Aí o ponto tem que ser pra gente, será que a gente não tem isso com alguma tradição nossa? Aí a gente tem que ficar esperto. A Mari outro dia citou uma coisa interessante. Às vezes a gente ia pra igreja e tinha uma batalha espiritual, começava a brigar no caminho por causa de horário, pra chegar no horário na igreja. Cara, ótimo, é bom ter ser diligente, chegar no horário na igreja, mas ao ponto de você começar a brigar, você está perdendo a essência do que você está indo fazer. E Jesus Com fala, Eu certeza. falei no convívio, eu falei no convívio. né? Ela falou lá no convívio, né? Na cela. E, cara, qual é a essência, né? Jesus fala, antes de você ir entregar a sua oferta, se acerta com o seu irmão. Então você não pode ir no espírito de guerra, mas aí a tradição tá ficando mais importante. Então tem que tomar cuidado. Cumprir horário, sabe? Aquela coisa, ai, tem que cumprir horário, ai, não posso atrasar. Aí já ficava bravo, se atrasa um pouquinho, aí perdeu todo o sentido, né? Perdeu todo o propósito, né? Ai, gente, eu tô ficando, desculpa, eu tô ficando assim. Tipo assim, se alguém combinar um horário comigo, nossa, por quê? Vou dar um exemplo. Ontem eu marquei com a Marcinha, tava na nossa equipe. A Marcinha já, que mora aqui na Ilha Lourinha, a gente tem que estar às 8h30 na igreja, né? Aí eu me atrasei por conta da Lara. Aí eu realmente eu comecei, Lara já é mais devagar, né? Criança, né? Acordar e tal. Aí eu despertei, eu falei, meu Deus, é minha filha, eu tô indo para a igreja, eu não posso brigar, não posso, né? Boa, Minha casa, meu primeiro ministério, minha boa, família. top. Aí eu Aí eu falei assim, aí eu parei, acendeu uma, sabe? Eu falei, filha, desculpa, porque antigamente você tem, você é assim, entendeu? Você só me atrasa. E, tipo assim, quando você lança palavras, tipo assim, uma das coisas que ela fala, assim, que, né, o motivo que ela foi pai é porque eu era muito brigona, brigava, não sei o que. Aí ontem eu acendi, eu falei, pô, filha, de perdão como a mãe falou com você, porque eu tenho um compromisso e eu não posso atrasar, entendeu? Então, realmente, tem coisas que a gente tem que ter muita vigilância, sabe? Porque senão a gente, é o que você falou, a gente acaba perdendo a peça. Eu vou trabalhar, o que que adianta eu estar lá na livraria, dando bom dia, boa tarde, e mal com a minha Fariseu. filha? Fariseu, exatamente. Fariseu. Então Hipocrisia. a gente tem que estar muito atento no nosso dia a dia. Isso daí é uma armadilha Nossa, mesmo pra gente. É uma armadilha, a gente precisa estar atento. Igual você falou, eu falei também isso no convívio, é o nosso primeiro ministério. Então não adianta nada a gente estar lá na igreja, e glória a Deus. Aí chega aqui, briga com a pessoa que atrasou. Tipo assim, já está atrasado. O Dani sempre falou isso. Não vai mudar nada. Às vezes é até um livramento do Senhor o atraso. Aí sim, exatamente. você não vai ser uma pessoa De irresponsável. jeito Isso não é o nenhum. caso, É, né? A não é gente, pra mas quê? aí você senta e conversa com a pessoa Se e fala, ó, planeja da próxima melhor. vez, melhora, tenta se programar, ajuda a pessoa. O que que aconteceu? Tenta entender por que que ela atrasou, né? Então, vou te ajudar a acordar mais cedo. A gente não tem que ser apoio um do outro, a gente não tem que suportar um ao outro em amor. Nessas Sim, horas, no caso, verdade. eu ajudo o Daniel, já que ele atrasou lá. O que que aconteceu? Ajudar ele a acordar mais cedo e você, sua filha. Né? É isso que Jesus manda a gente fazer. E é Isso engraçado. também, gente, aconteceu semana passada com uma menina que eu tô até assim, tô levando ela para a igreja aqui. Ela é novinha, 21 anos, ela faz unha, sabe? Aí ela marcou comigo e tal. Eu sou sanguínea, né? Então eu sou muito assim, tem que ser, tem que fazer, tem que acontecer. Só que cada um tem um tempo, menina. Eu, tipo, briguei com ela, eu gritei com ela.
Aí eu falei, meu Deus. Aí, tipo assim, até você reconhecer que você errou, né? Pediu perdão. Ela não me respondeu, sabe? Eu falei, gente, eu preciso. E ela gosta muito de mim, muito, muito mesmo. E aí eu falei, gente, e eu tava no nível que negócio de política, não sei o que, misturou tudo. Eu falei, meu Deus do céu, essa menina precisa tanto de mim. Eu fui grossa, estúpida, sabe? Eu falei, aí eu mandei mensagem, falei, pô, me perdoa. Aí ela não me respondeu, eu vou orar aqui pra hoje, né? É porque, ô, gente, eu vou te falar, é a luta, né, da alma e do espírito, né? Nossa, todo dia, gente, todo dia. É, Mas isso, quanto mais você lê a palavra e traz ela para a tua realidade, e Deus vai transformando isso também. Esse temperamento explosivo, o Espírito Santo habita em você. E aí você começa a se incomodar com você falar algo que você sabe que não está agradando a Deus. De você agir de Aham. uma maneira que não está agradando, aquilo começa a te incomodar, mas isso é um processo, não é de uma hora para outra. Nossa, total. Processo mesmo. são as armadilhas, né? Esse é seu calcanhar de Aquiles. Cada um tem as suas. A gente, quando vê um problema, existem as fases para que ele possa ser resolvido. A primeira é que a gente fica em negação. Ah, não, não é possível. Essa é a pior fase. Tem que sair dela porque ela não traz nenhuma solução. A segunda é que a gente Aham. aceita. Ah, beleza, tem um problema. E a terceira é que então a gente pensa no que fazer para poder resolver. E aí a quarta é que a gente resolve. A gente tem que sair logo da negação, que é onde a gente fica esbravejando e soltando marimbondo. A gente tem que ir logo pra, opa, existe um problema. E aí, como eu resolvo esse problema? E aí ir lá e aplicar. Aí a gente vai desenvolvendo isso. O fato de você estar percebendo é ótimo. É isso que vai nas próximas vezes ficar cada vez mais latente. Ei, você sabe que vai dar ruim aqui. Esse é seu calcanhar de Aquiles. Um dos seus Nossa, pecados capitais é a raiva. Essa questão de muito. temperamento, ela é usada como subterfúgio. Ah, porque eu tenho isso, então eu ajo assim. É, beleza, infelizmente, né? Tem esse calcanhar de Aquiles, mas isso agora te deixa mais esperto para você poder evitar esse caminho. E aí a gente vai continuar, às vezes, infelizmente, caindo, né? Principalmente quando É, passa muito tempo acertando, aí a gente acha que tá bem, aí vai lá e buf, cai. é, Parece que é de propósito só pra gente lembrar que a gente é de carne, que a gente é fraco e que a gente não consegue fazer tudo perfeito. Mas é se igual, por sujeitar à exemplo, vontade de assim, Deus. é, igual o nosso pastor, cara, ele não vai agradar todo mundo. Sabe que eu gosto dele? Acho que eu falei com a Mari ou com alguém. Ele fala o que ele tem que falar, entendeu? Tipo assim, ele também é sanguíneo. Você vê que o pastor Rodrigo, ele é sanguíneo. Ele é intenso, ele sei o quê, ele chora. E, tipo assim, ele não vai agradar todo mundo. E tá tudo bem. Não, Entendeu? Porque ele, tipo assim, ele te faz confrontar, ele vai falar coisas que vai mexer lá dentro de você, que caraca, ele tá falando isso, que não sei. Aí teu coração vai tum, 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 tum. Eu, pelo menos, estou assim, gente, tum, 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 Senhor, é isso, não sei o quê. Aí eu falo assim, meu Deus, e o que ele falou ontem, gente, foi, nossa, foi maravilhoso. Você tem que andar com conselheiros, pessoas que, sabe, não é tipo assim, eu não sou melhor do que ninguém. Claro que não, todos somos iguais, como você falou, Jesus andou com prostituta, pedreiro e tal. Mas, tipo assim, para você tomar decisões, entende? Porque tem gente que quer mandar na tua vida, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Calma, espera, respira. É, isso aí. Me chamou a atenção agora dessa passagem aí é que, engraçado, né? Quando a gente pensa que Jesus, ele entrou, foi no domingo de Páscoa aí, né? Pouco antes, né, que ele ia morrer, mas uhum, as pessoas, como é que o povo é, né? Elas botaram as coisas, reconheceram ele, elas esperavam também um libertador para total. poder guiá-las numa luta, né, contra os romanos. E Exato. quando isso não aconteceu, o mesmo povo Aham, que aceitou a entrada se virou contra Jesus, né? Entendeu? exatamente. Perfeito. Então Exatamente. o povo tem um coração muito assim, né? Parece que ele pesa para quem dá mais, entendeu? Para quem pode mesmo. E Jesus, a gente espera o quê? Nosso rei triunfante, né? Com cavalo. Ele veio na humildade, porque Jesus não veio para conquistar assim as nações, tudo já é dele. Ele veio para conquistar os nossos corações, as nossas Isso, mentes. isso Entendeu? aí. Então, assim, é ali, e é na mente que as batalhas são travadas, entendeu? Total. Hoje em dia, a guerra
não se iluda, não vai ser de arma, vão ser as guerras na mente. É. Por quê? Porque hoje está vindo, né, para poder realmente descaracterizar, né, o papel da família na sua essência. Porque um Sim, povo sem identidade vai adorar, entendeu? E o que mais o anticristo vai querer é a adoração. Então, quando você tira, como é que se fala do povo, como é que se fala a identidade, então vai ser mais fácil, porque você vai estar mais vulnerável, entendeu? Então, assim, e a gente tem que realmente persistir, porque vai ser tão assim que até muitos dos escolhidos ele vai enganar, entendeu? Vai ser bem sutil. Então, assim, a gente tem que estar muito, como é que se fala, ligado nisso, entendeu? A nossa mente, guardar, como é que se fala, o nosso coração. Às vezes eu penso assim, Senhor, ainda tem muita coisa humana, né? Muita coisa carnal ainda em mim. Porque eu falo, se eu fosse Deus, eu entrava no cavalo branco, triunfante, entendeu? Pá. Porque assim, mas, cara, ele veio simples, simples assim, para poder saber que ele veio para todos, né? Mas ainda vai chegar o dia da grande glória, né? Que Deus vai rasgar o céu, né? E que toda. Eu fico imaginando assim, cara, quando canta quando, aquele louvor que eu mandei para vocês, eu falei assim, cara, quando o céu se rasgar, todo mundo, cara, vai dobrar o joelho e vai confessar. Tu vai olhar assim e falar assim, caraca, vai abrir o livro da vida, o livro. Tá tudo escrito, cara. Eu falo assim, gente, tudo que a gente fez tá lá, ó. A gente tá aqui orando, tá falando, tá escrito, não passa nada, entendeu? Eu falo assim, gente, isso aí é muito forte, cara, porque assim, é surreal. Quando você pensa assim, é como o Luiz Hermínio fala, a escolha de Jesus nos deixou sem escolha. Quando você escolhe andar com ele, acabou. As tuas escolhas têm que refletir ele. É difícil? É, mas a gente tem que persistir. Persistir porque ele se tornou humano e passou pelas mesmas coisas que a gente passou. Talvez se eu fosse ele, eu teria pedido para os anjos me dar comida, para os anjos me dar um monte de coisa. Ah, eu teria Porque, errado o cara, tempo inteiro. tem Desde errado a o tempo inteiro, tentação. cara. A tentação. Eu falo assim, Ah, cara, entendeu? É surreal. E a gente, assim, qualquer coisinha. Cara, tu sabe o que que é? Eu nem sei o que que é isso, ser crucificado. pô, Por nossa causa, cara, sentir as dores. Ah, é, mas dor de dente é horrível, é horrível. Cara, mas ele sofreu, ele não merecia. Ele não teve pecado. foi torturado Ele foi um antes. cordeiro imolado, entendeu? É. Assim, cara, então assim, é surreal. E a gente só tem que pensar que a gente, cara, tá aqui, temos que tentar ajudar outras pessoas e que a gente vai voltar, entendeu? A gente vai estar lá e ele tá esperando, entendeu? Então, assim, é muito forte essas coisas, cara. Entendeu? Que, é assim, que Deus possa guardar o nosso coração, a nossa mente, essas coisas assim, porque as coisas cada vez ficando mais difíceis e mais apertadas, é onde, como é que se fala, o diabo ele vai trabalhar, entendeu? Porque tendo um povo com uma mente fraca, ele vai conseguir, como é que se fala, dominar muito mais fácil. E o mundo se prepara para isso, né? verdade. Gente, um ponto de reflexão, tá? Eu não tenho nenhuma certeza sobre isso, mas ouvindo a Jaque agora me veio essa ideia. Será? Eu sei que a família é um plano de Deus, mas será que da forma com que a gente usa a família às vezes, ela não tá sendo como o sábado era para os judeus? Por exemplo, o que que eu, Sim, eu né? acho que faz total sentido. Inclusive, o pastor Rodrigo fala muito sobre isso. Né? Porque Jesus é quem vem acima de tudo, né? Aí ele tem que ser maior do que nosso cônjuge, maior do que os nossos filhos. Tem que ser Jesus em primeiro lugar. E, mas por que Jesus em primeiro lugar? Porque, pô, Jesus é a essência do universo, né? E ele é sobre a criação como um todo. Ele, todas as parábolas dele é da perspectiva de pai, né? E cara, a pessoa fala, pô, a família tá sendo atacada por essa galera de esquerda. Aí o cara tá brigando com a família, vai lá pra manifestação, paga de que tá tudo bem e fica gritando família, família. E às vezes não tá nem colocando em prática os valores da família direito. Nossa, Daniel, você falou total. Gente, eu vou te falar, na boa, para mim já tá virando doença e idolatria, de verdade. Meu pensamento, tá? Não sei, desculpa, mas assim, tá demais, tá? Eu Não, eu falei com uma amiga, concordo. eu falei ontem com uma amiga que ela é petista, uma pessoa maravilhosa, cristã. Tudo bem que ela votou, tem a escolha dela. Tranquilo. Aí de novo. Deu ruim? Então vamos ter só
discernimento, né? Saber, poxa, Cuidado. o outro cara ali, ele, beleza, ele não tem os mesmos valores que eu, mas, assim, meus valores são bons, eles vão brilhar como bons, a luz atrai. Então, seja luz, né? Faça o melhor, faça da sua família seu primeiro ministério de fato. Ontem falei uma coisa feia pra Mari. Pô, que exemplo, que coisa horrível, né? Eu não tô sendo hipócrita. Se eu for falar, não, vocês estão totalmente errados, eu não tô tratando minha família como deveria ser. Tudo bem, ainda vou errar, né? Beleza. Mas não devo Mas odiar meu irmão. é nessas horas que você precisa provar a sua fé e aquilo que você tem aprendido. É quando pisa no seu calo. É. E aí não devo odiar o cara que não tem os mesmos valores, né? Devo ter misericórdia dele. Porque em tese ele não tá desfrutando das mesmas coisas que eu. E eu devo desfrutar das minhas coisas de fato, né? Em vez de ter problemas aqui, mas enfim. Então vamos ficar espertos quanto a isso. Bem, bora seguir aqui. Ele Só uma diz. coisa interessante, Claro. esse Salmo 38 que você falou, Salmo não, versículo, que você falou que está no Salmo 118, né? Muito legal. Os Exatamente. peregrinos, eles ficavam cantando esse salmo como um louvor. Era um louvor, era uma música deles. Eles iam louvando até nas peregrinações, até para fazer as festas lá, para comemorar as festas que tinham em Israel, era esse daí. Era um Ah, deles, né? legal, legal. Não sabia. Que bonitinho. É. Então, como era esse salmo, né? Que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que seus seguidores calem a boca. Oi, fariseus. Aí Jesus respondeu: Afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Era impossível não reconhecer Jesus, né? Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Ele já sabia o que ia acontecer, né? Tem depois a destruição de Jerusalém, né? Roma vai sitiar a cidade, depois invadir a cidade e destruir o templo que está destruído até hoje, desde essa É, época aí. verdade. E disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, né? Tá vendo? Daria, se ela soubesse. Mas ela não conseguia perceber, estava cega. Mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo que Deus veio para salvá-la. Então dava para reconhecer, mas as profecias já sabiam que não seria reconhecido por causa de um coração ruim. O que a gente tem que ter? Pedir muita misericórdia para Deus e discernimento, que Ele abra nossos olhos, que Ele abra os olhos do nosso coração, para que a gente não deixe de perceber esse tempo e de enxergar a vontade de Deus. Ela sempre vai ser o amor, sempre vai ser o melhor para a criação como um todo, até para os que nos fazem mal, né? Até para os que não concordam com a gente. Ah, a gente tem essência, a gente tem o que está correto. A gente não deve odiar os outros por isso. Não era que Jesus fazia. Isso já mostra que a gente não tá tão no lugar certo. Ok, seguindo. Aí Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse: Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: A minha casa será uma casa de oração. Mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Está em Isaías 56 e Jeremias 7. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo. Mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos os escutavam com muita atenção. Lucas 21. Então é isso, Jesus ficava lá ensinando isso, deve ter sido maravilhoso, né? Ele vinha, falava com autoridade, falava coisas nunca antes reveladas. E todo mundo ficava ali
fascinado com as palavras dele. Então, por isso, os chefes do templo tiveram que depois fazer isso de maneira escondida, né? É, Na era uma surdina. ameaça, né? Jesus ameaçava eles, né? A autoridade e tudo, né? Então, lembra da cara dos fariseus lá no The Chosen? Eles ficavam só assim, né? Só Eles ficaram soltados. Tem milagre, tem fantasmas, poder. Pô, que poder? Poder vem de Deus. Poder de cura, poder de infinito. ressurreição, cura e tal. Poder vem de Deus. Aí eles até uns loucos ameaçam acusar que isso era de Satanás, né? Aí Jesus, É. na argumentação, quebra isso. Fala, pô, Satanás contra Satanás? Isso não existe. Então com que poder que vocês expulsam o demônio? Aí eles... Eles sempre eram pegos e falam assim... Engraçado que hoje tem muito isso, né? Muitos pastores estão transformando a casa de Deus realmente, né, nos convívios de ladrões, né? Porque assim, eles querem. Deus só pode usar a gente se a gente não usar a Deus. Mas tem pessoas que ganham dinheiro usando, né? Usando a unção, usando as coisas que Deus dá. E é isso, e mexendo com Total. mexendo com a fé das pessoas, né? Então, assim, isso vai ser cobrado, né, quando chegar o tempo, entendeu? Porque tem gente que só quer o quê? Teoricamente, os status que o evangelho pode dar, entendeu? Não estou falando É que é pecado verdade. você morar em mansão, não sei o que e tudo, mas Deus só dá muito, Deus dá muito dinheiro com um propósito, para você poder ser benção para quem não tem. Deus para você Isso, e ter uma voz, a assim, prioridade sempre tem que ser Jesus e adoração a Ele. Essa tem que ser a prioridade, não pode ser secundária. Posso é, falar um ponto Deus bem importante? Jesus fala aí, ficou aqui 3 anos, né, no ministério dele. Pra ninguém ele deu dinheiro. Ele nunca deu dinheiro. Ele nunca fez, vamos trazer libertação e você vai receber muito. Nunca isso aconteceu. Eu não sei porque isso é um foco. Ele ainda falou, olha, esse cara estava perto do reino de Deus, mas ele não se desapegou das coisas materiais. Isso não é o foco do reino. Não é o foco. Isso não é o foco. Caso venha, é consequência. E Consequência. para abençoar uns aos outros, né? Não para reter. E infelizmente, geralmente nos afasta da essência. Eu sei porque eu já estive nesse lugar. Eu ganhava aí meus 25 mil, graças a Deus, e cara, tava mais distante de Deus nessa época. Tava confiando na minha força. Hoje em dia eu tô muito mais, pô, Deus, me ajuda. Eu preciso pagar minhas Vou contas. te falar, por passei isso, por isso também. mas por isso que a gente fala, cara, Deus chama o dinheiro de Senhor, porque a gente confia. Total. Pô, tu já imaginou? Quem é rico assim confia no dinheiro, cara, confia nas coisas. Tu já imaginou? A gente tá aqui na luta, o cara que tem tudo, que tipo assim, estala o dedo, o helicóptero vem, pá, lancha vem. Pô, assim, de repente ficar sem nada, perder tudo. Gente, assim, mas É. cara, eu fico pensando, Senhor é dono de tudo. Eu vou andar em ruas de ouro. O que aqui na Terra, como é que se fala isso? Dá valor aí asfalto. Mas É. às vezes é doído. Você olha assim, eu falo, poxa, mas eu falo, Senhor, eu às vezes queria, né, também só ser uma semana milionário, para poder saber como é que é andar de lancha, ligar o helicóptero, vir, pá. Às vezes eu falo, Senhor, mas não, Senhor, deixa, porque vai que o meu coração pode ficar assim, o Senhor sabe a porção de cada um. Mas às vezes eu olho e Sabe? falo, caraca, deve ser como é que se fala, maneiro, né? Mas, cara, até que ponto isso não vai te tirar da presença dele? Total. Você vai ter o poder, como é que se fala? Investir em missões, investir em pessoas, porque o que importa para Deus são pessoas, mas as Exato. pessoas. Só que os homens estão trocando isso, né? Estão dando mais Total. valor a coisas, né? A coisas do que a pessoas. Jesus veio por pessoas, entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender. É difícil, É. é o mortificar da carne diariamente, entendeu? E quando você acorda de manhã, quem é que vai te governar? O céu ou a terra, entendeu? Muito Verdade. precioso isso que você disse, e esse capítulo fala sobre isso num nível muito legal, bem profundo. Porque ele começa com um político que é rico e que vai ficar mais pobre quando ele encontra Jesus. Por quê? Porque ele vai dar metade do que ele tem para os pobres, ele vai Vai dar parar de tudo. roubar e ele vai Aham. dar
Não deu tudo, mas As, ele deu uma parte, né, pros pobres. as pessoas não entendem. Quando você encontra Jesus, você tem que perder alguma coisa. É porque, assim, não tem como você sair do encontro com Jesus e não perder. Foi igual Jacó. Ah, Jacó venceu o anjo. Não venceu, não. Jesus marcou ele. Quando Jesus entra na sua vida, ele deixa uma marca e você fica marcado pro resto da sua vida. Ele perdeu, Entendeu? né, na verdade. Ele Na perdeu feio realidade, na ali. realidade ele Ele perdeu, ficou porque tentando fala assim, ah, brigar. Jesus, Jacó lutou com o anjo, não sei o quê, mas É, marcou e ele marcou. ficou andando, né, manco, sei lá, até Ficou a sua pra morte, sempre. entendeu? Então, assim, porque Total. no encontro com Deus, realmente, você não ganha, você perde, porque É, você perde algo para Deus, entendeu? Então, é. assim, as pessoas não querem isso, elas querem viver um evangelho superficial. Quando a gente quer viver em águas profundas, entendeu? A gente tem que deixar Jesus governar. Viver um evangelho Material, né? Um evangelho superficial, material. assim, entendeu? Vai pra igreja domingo, faz tudo certinho, tudo bonitinho. Mas, cara, é o que o Hermínio fala muito. Quando você olha, a glória vem. É tipo assim, quem pisou naquele lugar não quer outro lugar. Não sabe estar em outro lugar, entendeu? Que a gente possa ter isso na nossa vida, entendeu? Saber que a gente tem que estar nesse lugar santo, e o nosso Pai está ali nos esperando, entendeu? Ele não chega Amém. atrasado nunca. Às vezes tem um louvor que canta isso aí, mas ele está ali sempre esperando, entendeu? E não existe filhos. Jesus não ama um mais do que o outro. Existem filhos que acreditam mais e se chegam mais para Deus, entendeu? Que a Exato. gente possa ser esses filhos que chegam na casa do pai, que abrem a geladeira, que tem muita intimidade, que a gente possa ser isso, possa viver isso, entendeu? Então, Bem, perfeito. O evangelho não é material. Na verdade, a gente vai desgarrando do material conforme a gente vai entrando pro espiritual. O é foco no verdade. material não é uma coisa de Jesus. Jesus, a gente tá lendo aqui Jesus, né? Isso que é muito precioso em a gente poder ler as escrituras. Aí a gente vai vendo, cara, Jesus não era sobre isso, nunca foi sobre isso. E aí ele pega um político que tinha os bens materiais, o cara fica mais pobre quando ele encontra Jesus. E aí ele pega os religiosos e os caras estão tentando ficar ricos com a casa de Deus, que nem a Jaque falou. Tentando fazer ali da casa de Deus um covil de ladrões, um esconderijo de ladrões, tentando Uhum. disfarçar. E muita gente faz isso hoje em dia. É, charlatão, fica lá, poder, põe a mão, o cara cai pra trás pra poder. E aí fica vendendo isso, como se o Espírito de Deus viesse o Gente, é tempo inteiro horrível isso. conforme o que a Nossa, pessoa quer. Ninguém manda em Deus. Deus não se submete à nossa vontade. Isso não existe. Sabe uma coisa que Jesus veio agora na pedia. minha cabeça? Fala aí. Volta lá no versículo 41, Dani, por favor. Quando Jesus chegou Olha perto de só, lê. É. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Ele chorou. Não, pouquíssimas vezes, né, que Jesus chora. acho que é duas vezes, né? É Duas aqui e vezes com Lázaro, Lázaro. É. Então, a cidade estava como? Tipo isso, né? corrompida. Corrompida. E Jesus chorou. Então, quando a gente está corrompido, olha como que a gente faz Jesus. Olha como Jesus fica, né? É. E isso que faz a gente não perceber ele. E por que não Cara, percebeu ele que trouxe maldição para a cidade? E dava para ter percebido. As profecias já sabiam que ele não seria percebido, né? Por isso já decretavam essa maldi- maldição, né, sobre Jerusalém, porque não ia perceber o cordeiro como o santo de Deus. Mas ele fala: Ó, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, se você soubesse que era só me aceitar, deixa eu governar, dar tudo certo. Era só ele se submeter. Então, Jesus, fala pra gente como tem que ser tudo. Mas agora você não pode ver isso. Graças a isso, nós estamos vivos aqui, né? Chegou no nosso tempo e nós podemos ser os que levam o reino adiante. Chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataques e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Se a gente não enxergar, isso acontece com a gente. Eles com destruirão certeza. completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Verdade. Deus tinha vindo para salvá-la. Jesus foi lá para salvá-la. Ele ia continuar fazendo tudo que ele vinha fazendo com os humildes, que aceitavam ele de coração aberto, ele ia fazer com os poderosos. Só que os poderosos são muito agarrados às coisas. É pra gente desgarrar. Muito. Esse capítulo ele é perfeito.
Que a gente ele possa não é. fazer Jesus, que a gente possa não fazer Jesus chorar, né? Eu tava